Minha noiva me traiu na despedida de solteira. As amigas riram, a irmã apoiou. Cancelei o casamento e desapareci. Eu nunca fui o tipo de homem desconfiado. Pelo contrário. Sempre acreditei que confiança é a base de qualquer relacionamento, especialmente de um casamento. Durante os 2 anos em que estive noivo da Camila, jamais cogitei a possibilidade de traição. Se alguém tivesse me dito que ela seria capaz disso, eu teria rido. Camila era doce, divertida, atenciosa, e eu estava convencido de que era a mulher da minha vida. A despedida de solteira dela aconteceu 3 semanas antes do casamento. Eu mesmo incentivei. Disse para ela aproveitar, se divertir com as amigas, fazer algo que a fizesse relaxar da tensão dos preparativos. Ela sorriu e me beijou na testa, dizendo que me amava. Foi nessa noite que tudo desmoronou, só que eu só descobriria dias depois. A desconfiança não veio de um ato específico. Veio de um detalhe. Algo pequeno. Um gesto diferente, um olhar mais distante, um tom de voz menos envolvido. Camila voltou da despedida de solteira com uma energia estranha. Tentava parecer animada, mas eu conhecia aquele brilho nos olhos. Era falso. Disfarçado. Ela estava agitada demais, como alguém tentando esconder um segredo sob camadas de entusiasmo forçado. Nos dias seguintes, aquilo me corroía. Eu dizia para mim mesmo que era paranoia. Que não fazia sentido criar fantasmas por conta de uma sensação. Mas não consegui me conter. Uma noite, ela estava no banho e havia deixado o notebook aberto sobre a cama. Não era algo que eu costumasse fazer, bisbilhotar. Mas minha mente estava atormentada. A tela ainda estava acesa, com uma aba do WhatsApp web aberta. E foi ali que tudo começou a ruir. O grupo tinha um nome bobo, algo como as loucas de saia. Era ela, a irmã dela, e mais 4 amigas próximas. As últimas mensagens eram da noite da despedida. Comecei a ler. Primeiro veio o espanto. Depois, a incredulidade. Em seguida, o estômago embrulhado. Elas contavam tudo. A contratação do stripper. A brincadeira que virou algo mais. Risadas sobre como Camila se soltou e como o stripper não resistiu a ela. A irmã dela dizia que era normal, que todas faziam isso antes de casar. E então, como se não fosse suficiente, li que depois do show ela foi embora com um cara que conheceu no bar. Camila ficou com o moreno da barba, né? Ela saiu de mãos dadas com ele, safada, escreveu uma das amigas, seguida de emojis e piadinhas. Se o noivo descobrir, estamos ferradas, respondeu outra. E a própria Camila respondeu com um ele nunca vai saber. Foi só diversão. Fechei o notebook sem conseguir respirar. Meus olhos ardiam, o peito pesava. Não era só raiva. Era vergonha. Traído por alguém em quem eu confiava cegamente. Traído por alguém que eu ia chamar de esposa. E o pior, traído sem sequer a dignidade de um arrependimento. Tudo aquilo foi tratado como algo divertido, aceitável. Um rito de passagem. Como se o amor que eu sentia por ela fosse irrelevante. Permaneci imóvel na cama por minutos. O som da água do banho era distante, abafado. Eu só conseguia olhar para o teto, tentando entender o que havia acabado de ler. O noivado, os planos de uma vida a 2, os sonhos de formar uma família, tudo parecia ridículo agora. Um teatro em que eu era o único que levava a sério. Quando ela saiu do banheiro, vestindo aquele robe branco com o cabelo molhado, sorriu para mim como se nada tivesse acontecido. E aquilo me destruiu mais ainda. Porque naquele instante eu soube, ela era capaz de me beijar com a mesma boca que mentia. De deitar ao meu lado com o corpo que entregou a outro, dias antes. Tudo com naturalidade. Naquela noite, eu fingi estar cansado. Disse que precisava dormir mais cedo. Ela deitou ao meu lado, abraçou meu braço e adormeceu rápido. Já eu, fiquei encarando o teto até o sol nascer. Milhões de pensamentos giravam na minha cabeça. Como eu poderia encarar o altar? Como fingir que nada aconteceu? Como continuar ao lado de alguém que me traiu sem remorso?
Ali, deitado ao lado da mulher que eu achava amar, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. E que eu teria que tomar uma decisão, e rápido. O casamento estava marcado para dali a 20 dias. Mas no fundo, no mais íntimo do meu ser, eu já sabia que aquele casamento nunca aconteceria. Passei os 2 dias seguintes em estado de torpor. Não era só a traição. Era o conjunto de tudo. A frieza com que ela havia seguido a vida como se nada tivesse acontecido, o apoio das amigas, a cumplicidade da própria irmã. E o mais cruel, a forma como tudo foi tratado como algo banal. Como se trair fosse apenas mais uma parte divertida da preparação para o casamento. Aquilo me revoltou. Durante essas 48 horas, me tornei um fantasma dentro da minha própria casa. Eu a observava de longe, tentava captar alguma sombra de arrependimento, alguma hesitação. Mas Camila se comportava normalmente. Fazia café, mexia no celular sorrindo, falava dos últimos detalhes da cerimônia com empolgação. Se ela estava fingindo, fazia isso com maestria. E se não estava, então era ainda pior. A noite em que finalmente decidi sair de casa foi uma das mais pesadas da minha vida. Eu estava sentado na sala, luz apagada, apenas com a televisão ligada, mas sem prestar atenção em nada. Camilo estava no quarto, falando com a mãe sobre os ajustes no vestido de noiva. A ironia disso tudo era sufocante. A mulher que estava escolhendo rendas para um vestido branco era a mesma que tinha traído o noivo dias antes, e que continuava mentindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Peguei um caderno e comecei a fazer uma lista do que realmente me importava levar. Algumas roupas, documentos, meu notebook, meu violão, um álbum antigo com fotos dos meus pais e dos meus irmãos. Nada mais me parecia ter valor. Tudo ao nosso redor era agora um cenário falso. Cada item daquela casa tinha sido escolhido por nós. Cada móvel carregava uma lembrança, um plano, uma promessa. Mas agora, tudo aquilo só me causava nojo e dor. Esperei ela dormir. Silenciosamente, organizei minhas coisas em uma mala pequena. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas sabia que precisava sair dali. Permanecer naquela casa seria como trair a mim mesmo. Eu estava tentando preservar o pouco que ainda restava da minha dignidade. Antes de sair, fiquei parado por um tempo na porta do quarto. A luz da rua entrava pelas frestas da cortina e iluminava o rosto dela. Camila dormia em paz. E aquilo me doía mais do que qualquer grito. Ela dormia sem culpa, sem remorso, como se não tivesse destruído nada. Ou talvez dormisse justamente por isso, porque sabia que eu nunca descobriria. Mas eu descobri. E agora, eu é que não conseguiria mais fechar os olhos. Deixei a chave sobre a mesa da sala e saí. Não bati a porta, não fiz barulho. O silêncio parecia ser o único aliado que me restava. Peguei o carro e dirigi sem rumo por quase 1 hora, até parar em um hotel simples, afastado do centro. Fiz o check-in sem dar meu nome verdadeiro. Eu queria desaparecer por um tempo. Ficar longe de tudo. Longe dela. Longe das perguntas. Longe das mentiras. Na manhã seguinte, tomei a decisão de cancelar o casamento. Liguei para o buffet, para o espaço da cerimônia, para o fotógrafo. Cada ligação doía como uma punhalada. Eu não entrei em detalhes. Disse apenas que estava cancelando e que arcaria com as multas. Não tentei justificar, não me importei com a opinião de ninguém. Tudo o que eu queria era enterrar aquele evento antes que ele se tornasse um pesadelo ainda maior. Meu celular não parava de vibrar. Ligações da Camila, mensagens da irmã dela, recados de amigos em comum, gente querendo entender por que eu havia sumido do nada. Mas eu não estava pronto para dar explicações. Muito menos para ouvir justificativas. As únicas pessoas com quem falei foram meus pais. Liguei para meu pai, e com a voz firme, disse que o casamento estava cancelado por motivos pessoais. Ele não insistiu. Apenas disse que estaria ao meu lado, qualquer que fosse a razão. Minha mãe, claro, tentou entender melhor. Mas pedi que ela confiasse em mim e que não perguntasse nada. Ela prometeu.
Me senti grato por ter esse apoio silencioso. Às vezes, é tudo o que a gente precisa, saber que tem alguém do nosso lado, mesmo sem saber todos os detalhes. Nos dias seguintes, me tranquei no quarto do hotel. Comi mal, dormi menos ainda. Meu corpo estava presente, mas minha mente parecia vagar por um campo de batalha emocional. Comecei a anotar tudo o que havia lido nas mensagens. Palavras, frases, datas. Eu precisava registrar. Não para guardar rancor, mas para não esquecer. Porque parte de mim ainda queria negar tudo aquilo. Parte de mim ainda desejava que fosse um pesadelo, que eu tivesse interpretado errado. Mas não era. Conforme os dias passavam, a dor dava lugar à lucidez. E com ela vinha a frustração. Eu tinha sido enganado, manipulado, traído, e ainda assim, havia uma parte de mim que se perguntava o que teria acontecido se eu nunca tivesse aberto aquele notebook. Será que ela teria confessado? Será que teria passado a vida toda me escondendo isso? Eu já não sabia se estava mais triste pelo que ela fez ou pelo que ela era capaz de esconder. A confiança que eu tinha nela foi arrancada pela raiz. E com ela, foram embora os planos, os sonhos, o futuro que eu havia imaginado. Na solidão daquele quarto de hotel, uma verdade começou a se firmar dentro de mim: eu jamais poderia voltar para aquela vida. Mesmo que ela chorasse, implorasse, dissesse que foi um erro. Nada apagaria o que eu vi. Nada anularia a certeza de que, no fundo, ela foi capaz. E agora, eu precisava descobrir o que fazer com essa certeza. Quando você cresce acreditando no amor, nos votos de fidelidade e na ideia de que duas pessoas podem construir uma vida juntas, leva um choque ao perceber que tudo isso pode desmoronar por decisões tomadas em uma única noite. O que mais me atormentava, naqueles dias trancado no quarto do hotel, era o contraste brutal entre os planos que eu fazia e o que realmente havia acontecido. O casamento seria em 20 dias. Agora, o que restava era uma coleção de cancelamentos. Cada ligação que eu fazia era como um pequeno funeral, não só de um evento, mas de uma parte da minha vida que eu tinha idealizado. Liguei para a decoradora, para o responsável pelo buffet, para a moça que faria o bolo. Cada um reagia de forma diferente. Alguns com surpresa, outros com compreensão. Um deles, mais velho, disse algo que me marcou: melhor cancelar um casamento do que viver um casamento errado. Concordei com a cabeça, embora meu coração ainda estivesse tentando aceitar isso. Eu não quis contar nada a ninguém. Nem aos amigos mais próximos. Quando me perguntavam o motivo do cancelamento, eu respondia que foi uma decisão pessoal, que preferia não explicar agora. Isso apenas aumentava os rumores e a curiosidade, mas eu não me importava. Eu não devia satisfações. Aquela dor era só minha. As mensagens da Camila começaram a tomar um novo tom. No início, eram simples: você está bem? Aconteceu alguma coisa? Depois, vieram as ligações desesperadas, as mensagens longas, os áudios chorando, implorando por uma explicação. Eu lia, ouvia, mas não respondia. Eu queria que ela sentisse um pouco do que eu estava sentindo: a impotência diante do silêncio, o vazio de não saber onde a pessoa está, o desespero de imaginar mil coisas. Não como vingança, mas como um espelho. Em alguns momentos, confesso, cheguei a abrir o WhatsApp para digitar uma resposta. Queria gritar tudo o que eu sabia. Joguei com os dedos no teclado, escrevi rascunhos de desabafos, mas acabava apagando tudo. Eu não queria dar a ela a chance de justificar o injustificável. Nem queria alimentar uma conversa que só traria mais desgaste. O silêncio, para mim, era a forma mais clara de dizer que algo estava quebrado e sem conserto. No terceiro dia desde que saí de casa, meus pais me ligaram. Eu sabia que estavam preocupados. Meu pai foi direto: filho, você precisa descansar. Vem passar uns dias aqui com a gente. Eu recusei. Disse que precisava ficar sozinho. Ele entendeu. Minha mãe insistiu mais um pouco, mas também respeitou meu espaço. E por mais que eu quisesse o conforto deles, eu sabia que precisava enfrentar aquela dor sozinho. Era meu luto. E ninguém mais podia vivê-lo por mim. Enquanto isso,
comecei a escrever. Abri um documento no notebook e comecei a registrar tudo. Como eu descobri, o que li, como me senti. Não para publicar, nem para mostrar a alguém. Mas para que eu mesmo não esquecesse. Para que, no futuro, se por algum motivo eu duvidasse da minha decisão, pudesse reler e lembrar por que saí. Porque uma parte de mim ainda era fraca. Ainda havia uma voz interna sussurrando que ela poderia se arrepender, mudar, pedir perdão. Mas não era isso que importava. O que importava era o que ela já tinha feito. O noivado era mais do que uma aliança no dedo. Era um contrato emocional, um laço que eu acreditava ser sagrado. E ela quebrou esse laço antes mesmo de dizer sim. Como seguir em frente com uma mulher que, diante de uma simples noite de despedida, escolheu trair e mentir? Eu também me lembrava de cada detalhe do planejamento. Os votos que eu escreveria, a música da entrada, as flores que ela escolheu com tanto cuidado. E tudo isso agora era lixo emocional. Como se eu tivesse gastado 2 anos plantando algo que, no fim, só rendeu ervas daninhas. Comecei a pensar em tudo o que teria acontecido se eu não tivesse lido aquelas mensagens. Provavelmente estaríamos casados agora. Eu teria dito sim diante de todos. Teria feito juras de amor eterno olhando nos olhos de alguém que sabia o que havia feito, mas preferiu esconder. Talvez, anos depois, eu descobrisse tudo. Talvez nunca soubesse. Mas viveria ao lado de uma mentira. Isso, para mim, era pior do que qualquer dor. Foi por isso que, apesar de toda a confusão emocional, a certeza sobre o cancelamento do casamento crescia dentro de mim. Cancelar o casamento era difícil. Doloroso. Vergonhoso até. Mas continuar com ele teria sido me condenar a uma vida baseada na negação. No 5º dia, finalmente recebi uma ligação da minha melhor amiga de infância, Fernanda. Ela havia ajudado em vários detalhes do casamento, e sabia o quanto eu estava envolvido emocionalmente. Atendi a ligação com voz fraca. Ela perguntou o que tinha acontecido. Não precisei mentir. Disse apenas, descobri uma coisa muito séria. Não posso seguir com isso. Houve silêncio do outro lado. E então ela respondeu, se você disse que não pode, é porque não deve. Eu te apoio. Aquilo foi a primeira fagulha de alívio que senti. Eu não estava completamente sozinho. Ainda havia pessoas que respeitavam meu silêncio, que não queriam saber os detalhes, apenas garantir que eu tivesse onde me apoiar. E mesmo assim, naquela noite, enquanto me deitava no colchão frio do hotel, ainda me sentia afogado. Não era mais raiva. Era cansaço. Um peso no corpo, na alma. Era o fim de um ciclo que eu acreditava ser o início de tudo. Agora, era apenas o começo da reconstrução. E eu nem fazia ideia de por onde começar. A dor de ter sido traído pela mulher que eu amava já era suficiente. Mas o que me corroía por dentro, noite após noite, era a certeza de que outras pessoas sabiam. Pessoas próximas. Gente que esteve presente em nossos jantares, que me abraçou em aniversários, que sorriu em fotos comigo. Entre elas, a irmã da Camila. Laura sempre foi expansiva. Um pouco debochada demais para o meu gosto, mas nunca cheguei a desconfiar que fosse capaz de compactuar com algo tão baixo. Sempre a tratei com respeito, como alguém da família. E mesmo sabendo que ela e Camila tinham uma relação muito próxima, nunca imaginei que ela seria cúmplice de uma traição, e ainda a incentivaria. Revendo mentalmente as mensagens daquele grupo, comecei a me lembrar de trechos específicos que antes me chocaram, mas agora me causavam nojo. Laura não apenas sabia do que Camila fez com o stripper. Ela foi uma das que mais riu, que mais incentivou. É a última chance de aproveitar, mana, ela escreveu, seguido de emojis e risadas. Depois, quando comentaram sobre o cara com quem Camila foi embora, Laura disse, ela merece relaxar antes do altar, e ninguém vai ficar sabendo mesmo. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Ninguém vai ficar sabendo. Elas não sabiam que eu leria. Que eu veria tudo. Que eu ficaria com aquelas frases queimando na minha memória como marcas de fogo.
Fiquei dias ensaiando se deveria confrontar Laura. Pensei em responder diretamente no grupo, jogar todos os prints, escancarar a podridão daquele círculo de amizades. Imaginei o escândalo, o alívio de dizer tudo, de rasgar a verdade. Mas cada vez que eu chegava perto de fazer isso, uma força maior me puxava para o silêncio. Parte de mim queria expor. Outra parte, mais cansada, só queria distância. Eu estava exausto de dor, de raiva, de mágoa. Mas a decisão começou a pender quando recebi uma mensagem da própria Laura. Não foi um pedido de desculpas, muito menos de arrependimento. Foi uma tentativa de conversar. Uma dessas mensagens hipócritas, cheias de rodeios, em que ela dizia que tudo isso está tomando proporções exageradas e que eu não deveria jogar tudo fora por causa de uma besteira de despedida. Uma besteira. Aquilo foi a gota d'água. Naquele momento, eu soube que não havia mais qualquer respeito, qualquer ética naquele ambiente. Laura tratava o que aconteceu como se fosse uma travessura adolescente, como se trair fosse algo que se lavasse com um banho frio e foi mal. Ela sequer demonstrou empatia. Só estava preocupada com o escândalo e com a possibilidade de eu arruinar a imagem da irmã. Era tudo sobre aparência. Nunca sobre arrependimento. Comecei a juntar os prints. Salvei cada mensagem, com data e hora. Fiz capturas de tela de cada conversa onde Laura e as outras zombavam de mim sem saber. Pensei em enviar para os pais dela, para nossos amigos em comum, para todos que haviam nos parabenizado pelo noivado. Mas, mais uma vez, me contive. Ainda não sabia se valia a pena. Não queria transformar minha dor em espetáculo. Em vez disso, enviei os prints apenas para mim mesmo, por e-mail. Criei uma pasta com tudo. Não para usar, mas para lembrar. Para nunca esquecer quem realmente eram aquelas pessoas. Às vezes, a memória falha com o tempo. E eu sabia que, se um dia fraquejasse, bastaria reler aquelas mensagens para voltar à razão. As mensagens de Camila também continuavam chegando. Longas, confusas, misturando pedidos de desculpas com tentativas de minimizar o que aconteceu. Eu estava bêbada. Foi só um momento. Não significa nada. E até mesmo, você também teria feito algo parecido se fosse sua despedida. Isso me embrulhava o estômago. Ela nunca negou. Mas também nunca assumiu de verdade. Não houve uma confissão sincera. Só justificativas vazias. Camila não estava arrependida. Ela estava desesperada por ter sido pega. A diferença é crucial. Alguém arrependido sente vergonha, cala, some. Ela, não. Ela insistia. Escrevia todos os dias. Me perguntava se ainda tinha esperança. Dizia que me amava. Que errar é humano. Talvez fosse. Mas há erros que mudam tudo. Que matam a confiança. Que desintegram a admiração. O amor pode até sobreviver à dor. Mas não sobrevive ao desprezo. E foi isso que eu senti ao ver a forma como ela e as amigas, e a irmã, trataram aquilo tudo, com desprezo pela nossa história. Como se fosse uma brincadeira. Como se eu não fosse real. Na noite daquele mesmo dia, sonhei com o casamento. Sonhei que estava no altar, de terno, com todos os convidados ao redor, e Camila se aproximava no vestido branco, sorrindo. Quando ela chegava ao meu lado, eu olhava para ela e via, atrás do sorriso, os rostos do stripper e do homem do bar. Eles acenavam do fundo da igreja, zombando. Acordei encharcado de suor. Era meu inconsciente gritando que eu já sabia, não havia mais volta. Nem em sonho. Na manhã seguinte, fiz uma caminhada pelo bairro. Depois de dias trancado no hotel, eu precisava respirar. O ar fresco não me curou, mas me deu clareza. Entendi que, por mais que eu tentasse ignorar, parte de mim ainda precisava de um tipo de encerramento. E talvez, esse encerramento fosse justamente manter o silêncio, não responder, não expor. Apenas cortar. Fechar. Recomeçar. Sem barulho. Sem drama. Mas se havia uma certeza naquele momento, era esta:
Camila e Laura jamais fariam parte da minha vida de novo. Eu sempre pensei que, diante de uma traição, a raiva seria o sentimento mais duradouro. Mas o tempo mostrou que não é bem assim. A raiva vem como uma tempestade, forte, violenta, cega, e depois vai embora, deixando para trás algo ainda mais cruel, o vazio. Nos dias que se seguiram, eu já não sentia ódio. Sentia cansaço. Era como se cada pensamento sobre ela drenasse um pouco mais da minha energia. Camila continuava tentando contato. As mensagens chegavam todos os dias, às vezes várias vezes por hora. Começaram com "me desculpa", depois vieram os "vamos conversar", seguidos de declarações de amor e lembranças dos nossos momentos bons. Eu lia tudo em silêncio. E apagava. Até que, numa manhã, recebi um áudio longo. Era a primeira vez que ouvia sua voz desde que saí de casa. Respirei fundo e dei o play. Camila chorava. Disse que não sabia o que dizer para justificar o que fez, mas que estava arrependida. Que foi uma noite estúpida, em que perdeu o controle. Que bebeu demais, que foi pressionada pelas amigas, que se deixou levar pelo momento. Disse que me ama, que sonha com a nossa vida juntos, que não imagina o futuro sem mim. E no fim, disse: "Por favor, me perdoa. Me dá uma chance de mostrar que isso nunca mais vai acontecer." Ouvir aquilo me quebrou um pouco. Porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda amava aquela mulher. Não a Camila da despedida de solteira. Mas a Camila dos nossos domingos preguiçosos, das viagens de última hora, dos planos de filhos, da cumplicidade que, por tanto tempo, me pareceu verdadeira. Passei o dia em silêncio, encarando o celular. Escrevi várias respostas. Algumas furiosas, outras tristes, outras até compreensivas. Mas nenhuma parecia certa. Porque nenhuma delas mudaria o que eu já sabia: o que foi feito, foi feito. A confiança não se reconstrói com palavras. E o perdão pode até ser dado, mas não apaga o que foi quebrado. Eu comecei a perceber que não era sobre dar uma segunda chance a ela. Era sobre dar uma primeira chance a mim mesmo. Uma chance de recomeçar, de reconstruir minha vida sem carregar o peso de alguém que não me respeitou. Eu não queria mais viver com o medo de que aquilo acontecesse de novo. De que, em cada festa, em cada saída com amigas, eu fosse tomado por inseguranças. Isso não era amor. Era prisão emocional. A maior armadilha da traição é essa: ela não destrói só o relacionamento. Ela destrói a imagem que você tem do outro. E pior ainda, destrói a imagem que você tinha de si mesmo ao lado daquela pessoa. Eu me sentia um tolo. Um homem que acreditou demais, que idealizou demais. E por isso, me culpei. Mas aos poucos fui compreendendo que a culpa não era minha. Eu amei com verdade. Fui leal. Planejei uma vida com alguém acreditando que ela faria o mesmo. Se houve erro, não foi por excesso de amor, foi por falta de reciprocidade. Os dias passaram. As mensagens diminuíram. Camila ainda tentava, de tempos em tempos. Mas parecia ter entendido, enfim, que meu silêncio era a resposta. Nunca cheguei a bloqueá-la. Preferi deixá-la falar sozinha. O silêncio, às vezes, é o grito mais alto que conseguimos dar. Recebi também mensagens de familiares dela, amigos em comum. Uns neutros, outros se dizendo surpresos com meu sumiço, outros tentando mediar alguma reconciliação. Ignorei todos. Não devia satisfação a ninguém além de mim. Um mês depois, voltei para casa. Não a casa onde vivíamos juntos, mas para o meu apartamento antigo, que estava alugado e que agora, por ironia do destino, havia acabado de ser desocupado. Foi como reocupar um espaço que ainda guardava a versão de mim que existia antes de tudo. Antes do noivado, antes da dor. Levei poucos pertences. Recomecei devagar. Montei uma estante, comprei um sofá novo, reativei minha rotina. As noites ainda eram longas. A saudade não era dela, mas da vida que eu achava que teria. E isso, talvez, seja o mais difícil de aceitar: nem sempre sofremos pela pessoa.
Às vezes, sofremos pelo que acreditamos que ela representava. Comecei a me reconectar com velhos amigos. Retomei antigos hobbies. Voltei a tocar violão, a caminhar ouvindo músicas antigas, a cozinhar para mim mesmo. E aos poucos, aquele vazio começou a se transformar em espaço. Um espaço para mim. Um espaço que antes era ocupado por alguém que não me valorizava. Hoje, olhando para trás, vejo que o cancelamento daquele casamento foi um livramento. Um divisor de águas. Doeu como nada antes. Mas me ensinou mais do que qualquer outra experiência. Aprendi que o amor próprio precisa estar acima do medo da solidão. Que o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer resposta. E que, por mais dolorosa que seja a verdade, ela é sempre melhor do que viver uma mentira. Não guardei mágoas. Não desejei vingança. Apenas segui em frente. Porque a melhor resposta que alguém pode dar a uma traição é a paz de uma vida recomeçada.